ainda, hein, gente? Quero ver as mulheres cantando agora, tá? Os homens. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Todos juntos, quando o mar se agitar. Confiaremos em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. A igreja cante quando o mar. Pai Santo, Eterno Deus, que estás nos céus, louvamos a Ti, Senhor, porque és um Deus poderoso e misericordioso. Te louvamos, Senhor, pela vida que concedes a cada um de nós e pela oportunidade que nos dás de estarmos entre amigos aqui para Te adorar. Abençoe, Senhor, cada pessoa que aqui está, que o Teu Santo Espírito venha estar com elas e também com seus familiares aonde quer que eles estejam. Queira abençoar as nossas crianças, Senhor, que estão aqui para Te adorar também. Pai Santo, Te pedimos que através da Tua palavra fale ao nosso coração essa manhã e que a cada momento de nossa vida possamos entregar-nos a Ti. E Te pedimos, não que merecemos, mas pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este ambiente onde podemos adorar ao Criador. Eu queria convidar vocês agora para a gente estudar um pouquinho a Bíblia. E eu queria estudar os 2 últimos versos da segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e o verso 18. E eu queria estudar esses 2 versos nesta manhã para que o Senhor nos abençoe com o conteúdo da palavra dele. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e o verso 18. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia, né? Vamos esperar um pouquinho. Segunda Pedro. Muito bem, com a Bíblia aberta aí, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença em adoração. Nós Te louvamos porque temos o dom precioso da vida que o Senhor nos concedes. Sabemos que enquanto temos vida, nós temos oportunidade de nos prepararmos para o grande encontro com o Senhor Jesus. Por isso eu imploro, nos dê sabedoria, que o Teu Espírito Santo habite em nosso coração, para que possamos administrar o tempo de vida que temos de forma sábia, alcançando este preparo com Jesus, para o encontro com Jesus. Nós vamos ler a Tua palavra, e todas as orientações da Tua palavra, ela visa nos preparar para esse glorioso acontecimento da volta de Jesus. Queremos entender, compreender e praticar em nossas vidas. Por isso fale a nós nesta manhã,
através do Teu Espírito Santo. Que cada pessoa que entrou aqui neste ambiente nesta manhã possa receber uma porção dobrada do Teu poder. Possamos sair daqui fortalecidos e desejosos de ter a nossa vida em harmonia com os princípios da Tua Palavra e ansiosos de ver nosso Jesus voltar. Encha-nos com a Tua paz, em nome de Jesus é que te pedimos e já te agradecemos porque o Senhor vai responder esta oração. Amém, Senhor. Vamos ler o verso? Verso 17 diz assim: pois vós, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Eu estou lendo 2 Pedro 3,17. Agora o 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro está concluindo a sua carta, sua segunda carta. E Pedro está escrevendo aos judeus da diáspora, da dispersão. E ele estava alertando essas pessoas de algumas coisas que podem trazer risco ou perigo para as pessoas que estão se preparando para o encontro com o Senhor, para aquele dia eterno de Deus. Pedro usa aqui no capítulo 3 a palavra amados 4 vezes. No verso 1 e o verso 2, ele usa a palavra amado para levar as pessoas a pensar um pouco. Ele diz: amados, vos recordeis. No verso 3, ele usa a palavra amado, acrescido de não deveis esquecer. No verso 14, ele diz: amados, empenhai-vos. E aqui no verso 17, ele diz: amados, acautelai-vos. Ele sempre está chamando a atenção para alguma coisa que aqueles que tiveram um encontro com Cristo fiquem atentos. Não se esquecer, ou seja, se recordar, não se esquecer, se empenhar e agora acautelar. Essa palavra acautelar significa que literalmente esteja constantemente guardando a si mesmo. Cautela, cuidado. Fique atento àquilo que acontece ao seu redor. Pedro está escrevendo aqui não para pessoas ignorantes com relação ao conteúdo da palavra de Deus. Pedro está escrevendo a um grupo de pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus. Ele está orientando essas pessoas a que tomem cuidado com alguma coisa que ele está vendo que pode prejudicar o caminhar cristão, que pode prejudicar a vida do cristão. Tem uma coisa que é muito fácil para nós seres humanos, que é ter conhecimento da Bíblia. Pedro está falando aqui que só você conhecer a verdade não é suficiente para que você seja protegido ou esteja seguro de tudo aquilo que nos cerca. Nós podemos conhecer bastante a Bíblia. O problema do conhecimento da Bíblia é que algumas pessoas, por conhecer a Bíblia, se tornam excessivamente confiantes e acabam se esquecendo das grandes advertências da palavra de Deus. Por exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, quem está de pé, cuide para que não caia. Geralmente uma pessoa que tem o conhecimento profundo da palavra de Deus, ele geralmente se torna muito confiante de suas atividades. Ele acha que suas atividades não interferem na sua conduta ou no seu preparo, no seu relacionamento com Jesus. O que é que Pedro está vendo aqui que está preocupando, que ele está dizendo? Ei, acautelai-vos. Qual é o perigo que uma pessoa que conhece a Bíblia, qual é o perigo que uma pessoa que conhece a palavra de Deus corre nesta vida? Qual é o perigo que ele está vendo aqui? Como? E como é que isso é possível? De uma pessoa que conhece a palavra. Por que Pedro está preocupado aqui? Porque ele está pedindo para as pessoas, olha,
Fiquem atentos. A preocupação de Pedro, o que Pedro está vendo aqui, é o perigo de cristãos que conhecem a palavra, que conhecem a Bíblia, serem desviados do caminho que conduz ao dia eterno de Deus por pessoas que não respeitam a palavra, que ignoram o conteúdo da verdade bíblica. O que Pedro está falando aqui parece que é uma contramão daquilo que nós vivemos no mundo hoje. Como é que o mundo vive hoje? A globalização engloba todo mundo pertinho um do outro, unido todo mundo, e assim por diante, não há separação de nada. O que Pedro está falando aqui é que os princípios da palavra de Deus não devem ser mesclados. Ou seja, o muro de separação que separa trevas da luz precisa se manter de pé. Não pode se derrubar os muros da separação entre a luz e as trevas, a verdade e o erro. Uma coisa é eu me relacionar com as pessoas, é eu viver com as pessoas, eu amar as pessoas. Outra coisa é eu ceder princípios bíblicos da palavra de Deus que devem me conduzir para a eternidade, ceder esses princípios para praticar coisas que aqueles que não respeitam a Bíblia praticam. Esta é a preocupação de Pedro. Pedro está preocupado que isso possa acontecer com as pessoas. Pedro chama essas pessoas que não respeitam o conteúdo bíblico de insubordinados. O que é uma pessoa insubordinada? Quando você tem um funcionário na sua empresa que não ouve, não respeita, um insubordinado, o que ele está fazendo? O que é um insubordinado? É o quê? Não obediente? Não respeita? O insubordinado é uma pessoa que vive sem lei, ou seja, ele é a sua própria lei, ele que determina os critérios para a sua vida. Ninguém, ele acha, tem o direito de determinar como ele vai fazer, como ele vai viver, mesmo que ele seja um funcionário. Não, eu sou quem determina como faço e como vivo. Pedro chama essas pessoas de insubordinados, e ele está se referindo a isso, às pessoas no contexto cristão. Esta é a preocupação dele. Porque todos os apóstolos tinham uma preocupação profunda, e eles falavam muito disso. É sobre a volta de Jesus. É estar preparado para o dia que nós tivermos que prestar contas para Jesus. E infelizmente nós sabemos, a Bíblia deixa muito claro que Jesus morreu por todos. Todo ser humano na face da terra desfruta da salvação oferecida por Cristo na cruz do Calvário. Todo ser humano tem o privilégio de ter à sua disposição todas as suas contas, os seus débitos espirituais causados pelo pecado, pagos em Jesus. No entanto, nem todo ser humano vai usufruir do preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. E quando Jesus Cristo voltar, a despeito de querer salvar toda a raça humana, Ele não vai poder levar todos para os céus. Apenas aqueles que viveram os princípios da sua palavra, que foram obedientes. Por isso, pensando nisso, os apóstolos escreveram muito sobre isso, e Pedro está escrevendo aqui, porque ele está focando o dia eterno de Deus, a eternidade. Então ele fala, cuidado, acautelem-se. A preocupação de Pedro é que eles venham decair da firmeza deles. O que é essa firmeza que eles têm? Era o conhecimento da verdade em Jesus Cristo. É possível uma pessoa perder esse conhecimento, decair, passar a não acreditar mais? Claro que é possível. E Pedro está preocupado com isso daqui. Olha, a estabilidade de uma pessoa cristã está na fé que esta pessoa tem na Bíblia, na palavra de Deus, e na sua capacidade de aplicar o conhecimento bíblico à sua vida prática. Porque não adianta nada você ter conhecimento bíblico e não aplicá-lo à vida prática. A Bíblia não é um livro para você ler, para você ficar estudando. A Bíblia é um livro que me deve levar à prática. Ela me ensina o caminho, eu tenho que praticar o caminho. É assim que é a palavra de Deus. Então, a minha segurança como cristão está na fé que eu tenho nos escritos das Sagradas Escrituras. E na forma como eu aplico essas coisas na minha vida diária, no meu trabalho, na minha família, com os meus filhos, na sociedade onde eu vivo, na comunidade onde estou inserido. Bem, mas a pergunta é, como é que um cristão ele pode fazer para não decair da sua firmeza? Não se tornar uma pessoa inconstante, ser enganado pelos outros. Como uma pessoa deve fazer isso?
o caminho é um só: crescimento espiritual. Crescer. Crescer. E se você pegar essa primeira parte do verso 18 e tentar traduzi-lo, você vai chegar a uma conclusão de que ele está dizendo: estejam constantemente crescendo. Não se trata de crescer aqui aos solavancos. Você está um conhecimento aqui, aí você pula e vai para outro conhecimento aqui, você pula. Não. Esse crescimento ele é constante. Ele é passo a passo. Você vai crescendo. Mas em que um cristão deve crescer? Em que devemos crescer? Nós temos que crescer em duas coisas básicas. Básico. O que é básico para um cristão? Duas coisas que você tem que crescer, que você não pode parar. O primeiro, Pedro diz aqui, crescer na graça. Crescer na graça. E o que é crescer na graça? Eis a questão. Não é? Uma boa pergunta. Crescer na graça. Sabe, quando eu era criança, eu via as pessoas pregando e as pessoas se emocionavam quando falava da salvação em Jesus. Eles diziam: você tem que viver uma vida, ter uma experiência com Jesus, você precisa experimentar diariamente Jesus. Mas ninguém nunca falava como que se experimenta Jesus. Poxa, eu tenho que experimentar como é uma vida com Cristo, eu tenho que experimentar Jesus Cristo, mas como é que experimenta Jesus? E aqui Pedro está falando para nós crescermos na graça. A pergunta é: como é que podemos crescer na graça? O que significa crescer na graça? Isso aqui faz uma referência ao caráter cristão. E Pedro fala isso aqui no capítulo 1, o verso 5 até o verso 7. 2 Pedro capítulo 1, verso 5 e verso 7. Sobre essa questão do caráter cristão, ele disse: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Paulo fala dessa mesma situação, mas quando ele se refere aos frutos do Espírito em Gálatas, olha como é que Paulo fala dessa situação, desse tipo de crescimento aqui. Gálatas capítulo 5, verso 22 e o verso 23. Gálatas 5, 22 e 23. Diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso tudo aqui trata de crescimento. E só é possível crescer nessas coisas crescendo em graça. E como é que acontece esse tipo de crescimento? Como é que funciona isso? Se você pede para Cristo assim, você ajoelha: Senhor, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu preciso ser mais calmo, o Senhor pode me dar calma? Como é que Deus vai te dar calma? Assim? Pronto, agora você está calminho, calminho. Quando as pessoas te verem, não vai nem reconhecer, porque você está muito calminho. É assim? Deus vai te colocar numa encrenca tremenda para você exercitar a sua paciência. Sabia? Eu estava fazendo uma semana de oração em Porto Velho, na capital de Rondônia, numa igreja. E eu visitei as pessoas durante a semana. E eu fui à casa de uma pessoa. E ele estava bastante apreensivo. Ele disse para mim assim: pastor, eu não vou mais para a igreja, não compensa. Porque a gente pede as coisas para Deus e Deus não dá para a gente. Ele disse: olha, eu pedi, eu sou muito nervoso, eu sou estupim curto. Ele disse: meu estupim é curto, explode rapidinho. E eu peço para Deus para me tirar isso. Mas em vez de Deus me dar isso, Ele me dá o contrário. E ele disse, por exemplo, amanhã eu tenho que ir na delegacia, que eu fui intimado. Porque eu estou andando com a minha bicicleta, cruzando aqui um quarteirão, uma quadra, e quando eu estou cruzando, pula um indivíduo na frente e me derruba da bicicleta. Não deu outra. Eu levantei e taquei-lhe a mão. E ele foi na delegacia e deu queixa de mim. Agora eu tenho que ir lá depor, porque eu bati no indivíduo.
Então, Deus não ouve minha oração. Eu disse, mas Deus está ouvindo a sua oração. Como assim? Ué, o camarada derrubar você da bicicleta é uma resposta de Deus. Ele não vai te fazer assim, filhinho, agora você está calminho. Não. Ele vai dar condições para você desenvolver a falta de paciência e fortalecer essa falta, tornando-la forte. Respirar um pouquinho, pensar um pouquinho antes de dar uma resposta, antes de agir, dar uma paradinha. Surgiu o problema, o sangue está subindo para a cabeça, já clama, Senhor Jesus, eu pedi, me ajuda, porque se você deixar eu sozinho, eu vou fazer um estrago aqui, então me ajuda, me segura. E você tem que envolvê-lo na situação, porque senão você não consegue. Só que a graça, queridos, ela não se resume apenas em crescimento, a graça também é fortalecimento. Nós crescemos em graça e nós somos fortalecidos pela graça. A graça é algo tão maravilhoso que ela nos capacita a suportar o sofrimento. A graça nos capacita a suportar o sofrimento. Ela também nos ajuda a cantar quando as coisas estão ruins. É verdade. Está tudo caindo aos pedaços e você está cantando por causa da graça. Eu fico pensando nos mártires. A Bíblia fala desses mártires. A nossa história conta desses mártires. Tudo que uma pessoa mártir, condenada por causa da sua fé em Cristo, tinha, era a certeza que a sua vida ia terminar sem passos. Lá estava uma forca, lá estava uma madeira formando uma fogueira onde ele seria morto. A sua vida era aquilo ali. Estava preso por viver uma experiência com Deus. Estava preso por confiar em Deus. Mas ele sabia que porque não rejeitou a Deus, a 100 passos, sua vida ia terminar. Aí eles saíam dali, olhavam para aquela cruz, olhavam para aquela forca, para aquela madeira que era a fogueira e diziam assim, aonde é que me levou confiar em Deus? Não vale a pena não. Deus não está nem aí com a gente, ó. Estou indo para a forca porque defendi o nome dele, ele não fez nada por mim, não me defende, não manda um anjo, e eu vou morrer pronto. Não, eles não agiam assim. Sabe por quê? Por causa da graça. Ele sabia que era 100 metros para morrer. As pessoas todas condenando, gritando, eles iam caminhando lá para a forca. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Já pensou? É 100 metros ia morrer. Mas eu sei em quem tenho crido, é poderoso. Não pensou isso aí? Para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Já pensou? É assim que eles morriam. Por que eles morriam assim? Graça. Graça maravilhosa. Charles Spurgeon escreveu, há muitos anos atrás, esqueça aqui a data, mas ele escreveu falando da ação do diabo contra um servo de Deus. E ele ficava pensando, mas que tipo de graça é essa? Eu era feito de ouro lá no céu e me quebrei. Esses seres são feitos de barros e não se quebram. Que tipo de graça é essa que pode fazer esse vaso não se quebrar? A graça de Deus é poderosa quando ela atua na sua vida. Nada te tira do caminho do Senhor, porque a graça ela é suficiente para fazer você suportar os dramas da vida, as dificuldades da vida. A Bíblia diz que Deus é o Senhor de toda graça, e Ele dá graça aos humildes, aos sinceros, aos simples. Quando você estuda a graça na Bíblia, você vê vários aspectos dessa graça, vários aspectos, que está à disposição dos filhos de Deus. Existe graça disponível para cada situação, para cada drama que você enfrenta. Como é que um ser humano como eu e você poderíamos suportar a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de um ente querido, se não fosse a graça? Não daria para suportar. É uma dor terrível. Se não é a graça, não existe suporte. Um dia,
Paulo estava chateado com os dramas da sua vida e tinha um espinho na carne que lhe atormentava, e a Bíblia diz que ele foi diante de Deus e por 3 vezes ele clamou: Senhor, peraí, eu sou um servo teu, estou pregando o evangelho em lugares difíceis, abrindo igreja entre os gentios, e essa maldade no meu corpo, esse espinho, essa enfermidade, tira isso daqui de mim. E Deus fala: Paulo, meu filho, você não precisa que eu tire isso de você. A minha graça te basta, você precisa da graça. E sabe o que Paulo diz depois? Pela graça de Deus, sou o que sou. Esse é um testemunho, que deve ser o meu e o seu testemunho. Pela graça de Deus, sou o que sou. Todos sofrem nesse mundo, mas o que tem a graça, consegue vencer o sofrimento. Tem uma visão diferente do sofrimento. Tem uma esperança depois do crescimento. Crescer na graça significa você passar por algumas situações, algumas tribulações e até mesmo sofrimento. Você só consegue experimentar a graça quando os seus próprios recursos se acabam. Quando termina o fim da rua, quando você não consegue mais, quando o seu dinheiro não consegue mais, quando a força do seu braço não consegue mais, quando não existe mais resposta, então você consegue experimentar a graça. É só assim que você experimenta a graça. A escola da graça tem muitas lições e elas têm um preço, mas vale a pena. Quando você sai lá na frente, você vê que valeu a pena cada preço pago na escola da graça. Mas também nós devemos crescer no conhecimento, não só na graça. A graça, crescemos na graça e no fortalecimento da graça, mas também devemos crescer no conhecimento. Olha, o conhecimento da Bíblia sem a graça é uma arma terrível. Quando você conhece a Bíblia sem uma experiência com a graça, você usa a Bíblia para machucar as pessoas, para condenar as pessoas, para ferir as pessoas. Ela é uma arma mortífera sem a graça. E a graça sem o conhecimento da Bíblia torna você uma pessoa extremamente superficial, sem se preocupar com aquilo que diz a palavra de Deus, sem se preocupar com aquilo que diz o Senhor. Você acha, sem o conhecimento, com a graça, você acha que a graça lhe dá liberdade para viver como quiser, quando quiser, da forma que quiser, independente do que acontece na sua vida. Conhecimento sem a graça é mau, graça sem conhecimento é horrível. Agora, quando você consegue unir os dois, conhecimento com a graça, você tem uma arma poderosa para a sua vida pessoal, para a sua família, para a comunidade onde você está inserido. Você se torna uma bênção a todas as pessoas. Combinar as duas coisas. Convém observar aqui que o desafio que Pedro está nos apresentando não é apenas crescer no conhecimento da Bíblia, por melhor que isso seja, mas também conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é você conhecer a Bíblia, outra coisa é você conhecer o Filho de Deus, que é o centro da Bíblia. Quando você conhece a Cristo através da palavra, você cresce na graça. E quando você cresce na graça através da palavra, você compreende mais a Bíblia. Pedro usa aqui no 2 Pedro 2, a figura de uma criança para falar do crescimento de um bebê. Na maioria das vezes, um bebê nasce com todas as condições de se desenvolver, fisicamente, mentalmente, intelectualmente, com raras exceções. Mas no geral, quando uma criança nasce, ela já nasce completa para se desenvolver, para crescer. O crescimento físico e o crescimento espiritual se dá da mesma forma. O que é necessário para uma criança crescer bem? Vamos lá, o que é necessário para uma criança crescer bem? Alimentação saudável. Mas o quê? O que é necessário para uma criança se desenvolver e crescer bem? Carinho. Fisicamente, alimentação boa e exercício. Aí junta, emocionalmente vem o carinho, vem essas coisas. Mas vamos pensar nessas duas questões. Alimentação saudável, equilibrada, com as vitaminas necessárias, e o exercício, o movimento.
A vida espiritual é a mesma coisa. Quando uma criança nasce no reino de Deus, eu falo criança porque toda pessoa que nasce ou se batiza, é assim que a Bíblia diz, ele está nascendo, está numa criança espiritual. Você está recomeçando a vida. Nasce com toda a capacidade para se desenvolver intelectualmente e espiritualmente. E como é que isso é possível? Como é que esse crescimento é possível? Leitura da Bíblia. E você precisa ler a Bíblia de forma equilibrada, porque você pode usar a Bíblia como um alimento desequilibrado, em vez de te ajudar, te prejudica. Você precisa ler a palavra de Deus e praticá-la. A prática da palavra de Deus é o exercício espiritual que uma pessoa precisa para crescer. E você cresce de forma harmônica para servir, para ser uma bênção às pessoas, para ajudar as pessoas. Eu lembro da oração de Jabes, é impressionante. A oração de Jabes é um oásis no meio de um deserto de nomes estranhos, não é? Se você pegar primeiras crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, é só genealogia, nomes. Difícil de ler até alguns nomes, não é? Mas quando chega no capítulo 4, no verso 9 e o verso 10, é como se fosse um oásis nesse deserto literário, porque você lê genealogia, parece um deserto, não é? Não tem nada. Mas quando chega nesses dois versos, é o único lugar que você vai encontrar a história de Jabes, você encontra ali. Só mostra a oração de Jabes. E a oração dele é: que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a tua poderosa mão esteja comigo, de tal forma que a amargura não me alcance. E no verso seguinte, sabe o que diz? E Deus atendeu a oração de Jabes. Deus atendeu a oração de Jabes. E eu fico pensando, mas o que Jabes estava pedindo para Deus atender a sua oração? Ele estava buscando crescimento. Bênção de Deus na sua vida para abençoar. Alargar as suas fronteiras. Não era marcos terrenos, ele queria um sítio maior, um terreno maior, mas um raio de ação maior para ajudar as pessoas. E aí ele precisava das bênçãos de Deus, e Deus lhe deu esta bênção espiritual. É possível crescer harmonicamente, usando equilibradamente a palavra de Deus e a prática na nossa vida. Devemos sempre manter o equilíbrio entre a adoração e o serviço, entre a fé e as obras. As obras não salvam, mas é um reflexo do salvo. Você já viu um salvo sem fazer bondade? Não existe. Um salvo que não ama as pessoas, um salvo que não ajuda o moribundo, um salvo que despreza as pessoas, que ignora as pessoas. Obras é prova de que você foi salvo. E não é uma coisa que você força para fazer, é algo espontâneo. Se for forçado, é legalismo. Mas quando é unido pela graça na sua vida, que te leva a viver uma prática, então é resultado da sua comunhão com Deus. Tudo isso que Pedro está nos fazendo tentar ver e entender é para o cumprimento daquilo que está na última parte. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A preocupação de Pedro é esta: a glorificação de Deus na minha vida como cristão. Deus é glorificado naquele que pratica a sua palavra, que vive a sua palavra, que experimenta o crescimento na graça diariamente, que não se afunda na depressão, nos problemas quando os dramas se acumulam, porque ele confia em Deus. Eu não estou falando aqui que você não possa passar por isso, pode, mas veja, há como reverter o quadro. Você precisa olhar os seus olhos para Cristo, deixar de olhar para as coisas que estão ao seu redor, para aquilo que está te afligindo. Nós vamos ser afligidos, qualquer ser humano, cristão ou não, vai ter problemas. A diferença está aonde você deposita a sua confiança para sair dos dramas que está enfrentando. Se você deposita em Jesus, há graça suficientemente nele para te levantar, para te fazer vencedor, para te fazer andar, para te fazer sorrir, mesmo que as coisas estejam difíceis, para te fazer cantar, mesmo quando
a ocasião requer que você chore. Eu não quero trazer as coisas aqui, mas só para vocês terem uma ideia prática do que eu estou falando. Quando nós estamos no momento mais difícil da vida humana, que é um funeral, a gente canta. Aqueles que estiveram no nosso fatídico último funeral, a gente cantou. E não são só as pessoas que estão ali, que não fazem parte da família, que cantam. A família canta, vocês viram isso. O que é que levava a família a cantar? Graça, esperança. Essa graça é muito forte, que faz nos vencer todos os obstáculos, todos os desafios. E Pedro está exatamente preocupado que essa graça, ela seja desfeita na vida do crente, por se unir, por dar atenção àqueles que são insubordinados, que não creem nessa graça da mesma forma como creem aqueles cristãos que vivem pela palavra de Deus. Porque nós vamos ter que nos encontrarmos com o Senhor, e Ele virá. Aliás, Ele já está vindo. Nós já podemos sentir na pele o frescor dos ventos que trazem Jesus a esta terra. Ele com milhares de anjos. Ele vem para buscar aqueles que vivem pela graça, que permite que a graça lhe fortaleça dia a dia, e que ele consegue aplicar o conteúdo da palavra de Deus na prática do seu dia a dia. Essa é a experiência que eu e você temos que ter, para que possamos dizer como Paulo dizia: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não importa se tenho recurso ou se não tenho, se tenho saúde ou se não tenho, não importa. A graça de Deus me levou a ser o que sou, porque da forma como eu sou, vai me levar à vida eterna em Cristo Jesus. Você só precisa acreditar que Deus está fazendo o melhor para a sua vida, e você vai ser feliz, vai cantar no meio da dor, vai glorificar a Jesus no meio da aflição, porque a palavra dele não mente. A graça para todas as circunstâncias da sua vida. Quando vier um drama na sua vida, experimente o que Deus quer fazer por você, um momento de graça da sua vida. Eu queria nesse momento orar por você. Queria que você experimentasse essa graça, que você se entregasse sem reservas a esse Jesus, que experimentasse o poder de Deus na sua vida. E eu sei que você pode estar passando por um drama, eu sei que você pode estar passando por um problema, por uma incerteza na vida, por uma dificuldade no relacionamento conjugal, por um problema familiar envolvendo filhos, por um problema financeiro, por um problema de enfermidade. Isso faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. Mas há graça para vencermos esses obstáculos. Você gostaria de experimentar isso? Quantos gostariam de experimentar o que a graça pode fazer na sua vida? Posso orar por você? Vamos colocar em pé e vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que abunde a sua graça em nossas vidas. É isso que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor Deus e nosso amado Pai, louvamos o Teu nome pelo privilégio que tivemos de abrir a Tua palavra e de estudar um pouquinho sobre essa maravilhosa graça. Ó Pai querido, eu imploro que em nome de Jesus, o Senhor desça aqui agora com o Teu Espírito Santo e nos batize com este poder. Que o Senhor cumpra em nós a promessa de Jesus. Ele disse que subiria ao céu. Se Ele não fosse, essa promessa não seria cumprida, mas Ele subiu ao céu. Por isso eu quero cobrar agora em nome de Jesus o cumprimento desta promessa. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Nos dê condições, ó Pai, de desenvolver na vida prática uma experiência com a graça salvadora de Jesus. O mundo nos oprime, mas eu quero pedir ao Senhor que nos dê uma visão celestial. Que o nosso foco não esteja na opressão desse mundo, mas esteja na graça salvadora e vivificadora do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Pai amado, todas as pessoas que estão aqui dentro desse auditório. Que a Tua graça envolva estas pessoas. Que a Tua graça dê força, dê vitória, dê poder, dê salvação. Que a Tua graça nos dê uma visão clara do assim diz o Senhor. Que a Tua graça nos faz crer mais na Tua palavra e viver por ela aqui nesta vida. Para que possamos representá-lo diante dos homens. Para que quando Jesus Cristo voltar a esta terra, nós possamos de braços abertos dizer: aqui está o nosso Deus. Nós vamos viver com Ele para sempre.
enquanto estamos passando pelos dramas, ó Deus, eu imploro em nome de Jesus, tome essas pessoas em tuas mãos. Eu sei que os dramas que nós vivemos aqui não é nada para o Senhor. Se o Senhor der uma ordem, tudo vai estar resolvido. Basta uma palavra do Senhor e o mal vai ser eliminado da vida de qualquer pessoa aqui nesta manhã. E eu quero colocar estas pessoas nas tuas mãos. Que o Senhor faça de cada um segundo apraz o teu coração. Eu sei que o Senhor nos ama demais. E por isso aquilo que o Senhor permite, o caminho pelo qual passamos, é para nos abençoar de tal forma que nós possamos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Nos ensine a unir o nosso conhecimento bíblico com a graça salvadora de Jesus, para que nos tornemos bênção às pessoas ao nosso redor. Meu Pai querido, obrigado porque esta oração está sendo atendida pelo Senhor. E obrigado porque o Senhor vai responder esta oração na forma das bênçãos que eu estou lhe pedindo. Porque esta oração, ela não é feita, a despeito de sair de lábios humanos, não é feita através de mérito humano, porque nós não o temos. Mas eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, nosso eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.